Continuando o nosso mini curso, né, sobre a teoria social cognitiva de Albert Bandura, a gente na primeira aula falou sobre o próprio, né, Albert Bandura, e nessa segunda aqui vamos no mesmo índice, né, do livro Introdução à Teoria Social Cognitiva de Aze, Filho, Pedersen e Maciel, tá? Que está na descrição aqui, se você quiser. Tem outros livros também que você poderia adquirir, né? Esse aqui é de 2021. E vocês podem adquirir também outros livros que falam sobre teoria social cognitiva. Bom, só para a gente entender, né? A teoria social cognitiva do Albert Bandura oferece uma perspectiva rica, dá uma profusão, né, de ideias, de forma bem dinâmica, sobre o comportamento humano, tá? Enfatizando a importância do indivíduo como um agente ativo no desenvolvimento pessoal. Bom, tem várias teorias psicológicas, vamos dizer assim, né, de psicologia. Há muitas teorias formadas no campo da psicologia, né? Algumas mais abrangentes que outras, em função de fenômenos que pretendem explicar, certo? Por exemplo, o campo das teorias motivacionais discute os motivos que levam os indivíduos a agir. Tem, por exemplo, as teorias de personalidade, que explica por que um indivíduo é de um jeito, em forma de agir, e não de outro, tem outra personalidade. Tem as teorias da aprendizagem, estão estudadas no campo educacional, né, para basicamente procurar entender, trazer modelos de como as pessoas aprendem. Bom, então isso pode até dar uma certa fragmentada ou parecer fragmentado, mas com o aprofundamento do que se sabe sobre o assunto, encontramos ligações, né, dessas abordagens, tá? Então, diferentes de outras teorias que podem ver o comportamento como uma resposta passiva a estímulos externos, né, o behaviorismo, né, o comportamentalismo, ou como determinada exclusivamente por fatores internos, né, a ênfase cognitivista pensa mais assim. O Bandura ele propõe que os seres humanos são participantes ativos na moldagem de suas vidas, influenciando e sendo influenciados pelo meio ao seu redor, certo? Então, a gente falou anteriormente sobre a proposta do Bandura, né, em sua vida, em sua carreira, e foram numerosos os seus trabalhos. E se você for estudar, né, vai perceber, por exemplo, que existem especificidades ou particularidades que podem te ajudar a entender o conjunto da obra. Por exemplo, encontramos nos textos o termo teoria, a palavra, né, teoria, que em algumas situações refere-se ao todo. Quando fala da teoria social cognitiva, em outras situações refere-se a teorias específicas que representam parte do que se considera a teoria social cognitiva. Tá? Então, à medida que lemos as obras do Bandura, notamos referências a diferentes teorias, como a teoria da autoeficácia, a teoria da autorregulação, a teoria do desengajamento moral, a teoria da modelação, que serão tratados mais à frente, né, em aulas posteriores. Bom, então, essas teorias que eu acabei de citar são todas elaboradas por ele, né, são todas ditas por ele. Bom, outro aspecto que pode elucidar para entender a teoria social cognitiva é que o Bandura, na perspectiva da TSC, vamos chamar assim, né, teoria social cognitiva, o self é a pessoa, tá? Self, pessoa. Então, para a abordagem sociocognitiva, não há separação entre mente e corpo. O indivíduo é um todo e não se pressupõe na teoria dualismos para explicar o comportamento humano. Esse ponto ele foi trazido porque ele é importante para a compreensão das capacidades humanas. Diante dessa teoria, da TSC, que permite às pessoas exercerem a agência humana. Como vamos entender nesta aula, que é a nossa principal ideia. Tá?
Tá? Então, olha só. A agência humana ela é central na teoria social cognitiva do Bandura. Ela refere-se à capacidade dos indivíduos de influenciar deliberadamente suas próprias vidas e o ambiente em que vivem. Então, a despeito, né, da discussão sobre a agência humana incorrer nos postulados de Bandura desde o início de seus estudos, essa teoria da agência humana foi anunciada em 2008, né, no artigo em inglês Toward an Agentic Theory of Self, né? Tradução livre aqui, através da teoria da agência, né, da pessoa, né, do self. Né? Foi revisitada e reapresentada em 2018, acrescentando aí um subtítulo Pathways and Reflections. Né? E esses são os dois principais textos, né, que a gente vai se basear aqui para falar. Bom, então, o próprio Bandura fala o que é ser agente. Né? Ele fala na sua obra lá em 2018. Intencionalmente, ou deliberadamente, né, produzir certos efeitos pelas próprias ações. Considerando então essa afirmativa, a gente pode perceber que na perspectiva da TSC, o indivíduo tem a possibilidade de quê? Intervir parcialmente, pelo menos, em seu ambiente, alterando-o e sendo por ele alterado. Já que, segundo a visão sociocognitiva, os indivíduos são produtos e produtores do ambiente social em que vivem. Por meio, então, de um movimento bem dinâmico, né, bidirecional, multidirecional, dependendo de onde você vai observar, entre indivíduos e entre o indivíduo e o meio social, né, que o circunda, que está próximo ou distante dele. Então isso vai formando a individualidade da pessoa. Nessas trocas entre sujeito e o meio, a TSC ela descreve a agência humana como a explicação do papel que o indivíduo tem como produtor na sua relação com o meio ambiente. Um pequeno parênteses aqui. Tem um autor chamado Ludwig von Mises que ele fala sobre a ação humana e talvez haja uma relação entre o Bandura e essa leitura do Mises. Eu acho que talvez para aprofundar poderia também pensar sobre isso, né, a praxeologia. Mas vamos lá, continuando. Então, o que ele pensa? Né? Ele que fala, a gente não nasce um agente, né? A gente vai se tornando um agente. Por quê? Porque o recém-nascido vem ao mundo sem senso de individualidade e de agência pessoal. É pela construção social nas interações com o ambiente que desenvolvemos progressivamente a nossa individualidade e exercemos nossa agência. A explicação do desenvolvimento da agência humana dada pela TSC e embasada na lógica de uma interação mútua entre o indivíduo, seu comportamento e o ambiente social em que vive é descrito na sua obra lá em 86 como uma reciprocidade triática. Eu estou falando aqui os anos porque eu vou colocar em cada descrição do vídeo, da videoaula, as obras, tá? Principalmente as obras do próprio Bandura. Bom, então a gente está diante aqui de uma figura, eu vou mostrar essa figura agora, que é o esquema representativo da reciprocidade triática. Então, essa ilustração, ela explica a lógica do determinismo recíproco desenhado aí, né? Indicando aspectos pessoais, aspectos ambientais como fatores que interagem com o comportamento, que por sua vez, como os demais vértices, né, desse triângulo aí, de um hipotético, né, triângulo, pode interferir nos demais. Então, fatores pessoais interferem, né, nos seus aspectos cognitivos, afetivos e biológicos, interferem nos fatores ambientais e por ele é interferido. Assim como fatores pessoais e comportamento interferem e é interferido. Assim como o comportamento e fatores ambientais interferem e é interferido. Né? A interação entre os fatores recíprocos encontra-se em contextos nos quais as pessoas ela tem maior ou menor possibilidade de exercer algum controle sobre a situação. Né?
seus destinos, estabelecendo assim limites para o autodirecionamento. Vamos entender, né? O indivíduo está inserido continuamente em um contexto, qualquer que seja o contexto, que envolve essa inter-relação dos diversos aspectos e essas configurações que esses três fatores, pessoal, comportamento e os ambientais, apresentam, certo? Bom, ressalte-se então, vamos entender aqui alguns conceitos que talvez seja interessante a gente, ainda antes de continuar, pensar. Primeiro, intencionalidade. Então, o que é intencionalidade? Implica o quê? Que os indivíduos formam intenções e planos de ação que guiam suas atividades. Eles não são apenas reagentes a estímulos externos, mas proativos na criação de seus caminhos de vida. Previsão. Né? Capacidade de prever resultados futuros, né, das ações atuais. Isso permite que os indivíduos estabeleçam objetivos, metas, né, planejem suas ações de acordo com seu resultado desejado. Outra coisa interessante é a autorreação. Tá? Ela vai envolver a capacidade da autorregulação, onde o indivíduo monitora seu comportamento e o ajusta conforme necessário para alcançar seus objetivos. Às vezes até as pessoas usam a palavra metacognição, né, para fazer o estudo de como a própria pessoa, como ela aprende, como é que ela se coloca para a aprendizagem. Bom, e aí a autorreação pode incluir automotivação e persistência diante das dificuldades, certo? Outro conceito interessante que também vai ajudar é a autorreflexão, né, que permite que os indivíduos analisem suas próprias experiências e pensamentos, avaliando então a eficácia de suas ações e fazendo ajustes conforme necessário. Então, esta capacidade então de autorrefletir é importantíssima, é crucial para o aprendizado e crescimento contínuo. Então, eu até relaciono assim com a metacognição, podemos tentar relacionar. Então, na figura, então voltemos aqui à figura, do esquema representativo da reciprocidade triádica, apenas mostra um conjunto de relações que afetam o comportamento. Né? As flechas que existe um movimento que é bidirecional, isto é, um influencia o outro, é recíproco. Mas é muito importante compreender que essa influência, mesmo que recíproca, não precisa e às vezes não é simultânea, né, nas duas direções. É necessário que haja um movimento para um lado para que sua consequência seja exercida para o lado oposto. Né? Vamos imaginar talvez um diálogo. Ele não ocorre simultaneamente, as duas pessoas não falam ao mesmo tempo. Né? É necessário que uma pessoa emita uma pergunta, a outra ouve, interpreta, emite uma resposta que nem sempre é imediato. Há um intervalo, né, de tempo entre essas duas ocorrências. Outra questão relevante que a gente também tem que considerar para a compreensão do comportamento é que esses fatores exercem efeitos em momentos de tempo diferentes. Portanto, para se fazer uma análise, né, buscando compreender fenômenos que explicam o comportamento, não é possível fazê-lo analisando os três fatores ao mesmo tempo. Isso é possível, então, por meio de análise de subprocessos, cada um a seu tempo, pois operam em momentos, né, distintos. Essa distinção é variada, né, em consonância com as diferentes situações nas quais um ou outro fator pode exercer maior ou menor influência no direcionamento das ações. Uma sala de aula de matemática, podemos pensar assim no ensino médio, um professor, o Diogo, está introduzindo o conceito de equações quadráticas. Aí ele fala: bom dia, turma. Hoje vamos aprender sobre equações quadráticas. Alguém aqui já ouviu falar disso antes? Dara, levantando a mão. Sim, eu já estudei um pouco sobre isso nos tutoriais online. É bem interessante. Professor Diogo: excelente, Dara. Você poderia nos explicar o que são equações quadráticas? A Dara responde: claro. Uma equação quadrática é uma equação do segundo grau que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes reais e a diferente de zero. Perfeito, Dara, diz o professor Diogo, né? Muito bem explicado. Alguém tem alguma dúvida até agora? Maria, timidamente.
Eu ainda não entendi muito bem como resolver essas equações. Professor Diogo, não se preocupe, Maria. Vamos resolver um exemplo juntos. Escreve uma equação no quadro x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Alguém quer tentar resolver essa? Levantando a mão, a Dara. Posso tentar, professor. Primeiro precisamos encontrar dois números que multiplicados dão 6 e somados dão menos 5. Esses números são menos 2 e menos 3. Então, a equação pode ser fatorada como sendo x menos 2 vezes x menos 3 igual a zero. Daí temos duas soluções, x igual a 2 e x igual a 3. Muito bem, Dara, respondeu o professor Diogo. Isso está correto. Maria, isso ajudou um pouco? Sim, ajudou sim, mas ainda acho difícil encontrar esses números rapidamente. Professor Diogo, entendo. Vamos praticar mais alguns exemplos juntos. E Dara, que tal ajudar a Maria durante os exercícios? Claro, professor, respondeu Dara. Maria, você quer fazer o próximo exemplo comigo? Maria, sim. Obrigada, Dara, sorrindo. Durante os exercícios, Dara e Maria trabalham juntas. Maria começa a entender melhor o processo e ganha confiança. Aí o professor Diogo, após algum tempo, fala: muito bem, pessoal, vejo que vocês já estão progredindo. Maria, como você está se sentindo agora? Estou me sentindo melhor, professor. Acho que estou começando a entender. Obrigada. Obrigada, Dara, por me ajudar. De nada, respondeu Dara, De nada, Maria. Eu também aprendi muito ajudando você. Professor Diogo, isso é ótimo. Vejam como o ambiente colaborativo e a ajuda mútua podem melhorar nossa compreensão. Continue assim. Muito bem, então essa, claro, é muito hipotética uma situação em sala de aula. Claro que está idealizada aqui o processo, mas só para ter um exemplo dessa reciprocidade triádica. Então, nós temos aí o comportamento. A Dara participa ativamente e ajuda a Maria, que inicialmente estava hesitante. Fatores pessoais ou cognitivos. A autoeficácia de Dara é alta. A crença, no que ela pode fazer. Influenciando seu comportamento de participar e ajudar. A confiança de Maria aumenta conforme ela entende melhor o conteúdo. E o ambiente. A resposta positiva do professor e o ambiente de colaboração cria um ambiente de apoio e incentivo. Então, nós temos aí umas características bidimensionais, Essa interação bidimensional, por exemplo, entre comportamento e fatores pessoais. Participação ativa de Dara, comportamento, reforça a autoeficácia, a sua própria autoeficácia, Sua própria autoeficácia é bem redundante, A sua autoeficácia, o fator pessoal. A ajuda de Dara aumenta a confiança de Maria, fator pessoal, O que incentiva a participar mais. Mais participação, melhor, mudança de comportamento. E aí, por exemplo, o comportamento e ambiente. O comportamento de Dara, ao ajudar a Maria, cria um ambiente colaborativo. O ambiente de apoio e encorajamento do professor reforçam esse comportamento de ajuda mútua. Ou então, fatores pessoais e ambiente. A confiança de Maria, fator pessoal, melhora com o apoio de Dara e do professor. O ambiente de sala de aula é encorajador e colaborativo e influencia positivamente os fatores pessoais de ambos, tanto Dara quanto Maria, como na sua autoeficácia e na confiança. Ok? Então, esse é um exemplo assim como poderia a gente pensar na sala de aula. Bom, então, Bandura, pensando nisso, o que a gente pode entender? Que existe a possibilidade do ser humano ser agente e que isso é explicado por suas capacidades humanas básicas, que vamos ver aí nesse quadro agora, Essa síntese aí das capacidades humanas básicas. Simbolização, pensamento antecipatório, que a gente aqui nomeou um pouquinho como previsão ou previsibilidade. Capacidade vicária, vamos entender um pouquinho o que é isso. Autorregulação e autorreflexividade. Tá? Vamos lá entender, A capacidade de simbolizar e dar sentido e significado às experiências permite que as pessoas possam superar pressões ambientais imediatas, permitindo um grau de controle sobre os acontecimentos. Então, essas capacidades humanas que embasam a compreensão da pessoa na TSC, para exercer a possibilidade de deliberadamente, intencionalmente influenciar o próprio funcionamento, as pessoas precisam agir de maneira que ela queira. Então, ela vai ter que antecipar possíveis cenários futuros,
acessar as experiências conhecidas próprias ou vicárias, substitutivas. Planejar e colocar em prática cursos de ação e refletir sobre os próprios pensamentos e ações. Então, o comportamento agente é explicado pelas propriedades referentes à intencionalidade, pensamento antecipatório, e o que já falamos, né, de autorreação e autorreflexão. Então, é importante a gente ressaltar as 4 propriedades da agência humana, que mais ou menos relacionadas com as 5 capacidades humanas tratadas, né, neste quadro aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e depois vamos nos deter sobre esse quadro. Né? Então, vai ter uma relação, né, com o que a gente chama aí de essas capacidades humanas, né, na intencionalidade, pensamento antecipatório, autorreatividade e autorreflexividade. Tá bom? A primeira, que é importante, a intencionalidade. Essa primeira propriedade da agência humana, as pessoas desenvolvem planos de ação e estratégias para suas realizações, exercitando assim sua agência pessoal. No entanto, todavia, a maior parte das atividades envolve outros agentes, e não um único indivíduo. Motivo, então, que o Bandura reitera, não existe agência pessoal absoluta. Ações realizadas por grupo de pessoas, como elementos de uma família, na escola, grupos esportivos, organizações, quaisquer que sejam, dependem da intencionalidade coletiva, do grupo, em determinada direção. Certo? Bom, a outra coisa, né? Pela capacidade de pensamento antecipatório, essa é uma segunda propriedade da agência humana, a pessoa pode estabelecer metas pessoais e antecipar possíveis resultados que podem ser alcançados por seus atos. Isso envolve mais do que apenas visualizar uma expectativa de resultado futuro. Né? Por meio desse pensamento antecipatório, representado cognitivamente pela antecipação da situação, o indivíduo define o objetivo, prevê resultado, estabelece recompensa para os planos elaborados. Bom, então vamos à terceira propriedade de comportamento, né, agêntico. Né? A autorreatividade, a autorreação. A autorreatividade é a ação de reagir a determinados acontecimentos. Né? Na TSC, a autorreatividade é a possibilidade do indivíduo transformar suas intenções e seus planos em realidade, por meio de processos autorregulatórios. Essa autorregulação de comportamento é a capacidade de regularmos nosso próprio comportamento e envolve padrões de referências pessoais, monitoramento de atividades da ação, né, e ações para se atingir os objetivos propostos em direções que tragam a satisfação pessoal. Bom, mais adiante, o processo de autorregulação a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade. Tá? Bom, a quarta propriedade da agência humana, agêntica, né, é a autorreflexividade, que realça a metacognição das pessoas. Por meio de autoobservação, a pessoa, o indivíduo, presta atenção em seus pensamentos. O que é que está pensando? E no sentido de suas atividades e crenças pessoais, por exemplo. Né? O que é que eu tenho crença sobre isso? Qual é a minha... O que é que eu penso? Como é que eu ajo diante disso? Então, a capacidade metacognitiva de refletir sobre as próprias capacidades, pensamentos e ações é a propriedade humana mais distintiva da agência. Né? Bom, pois bem, ao considerar então que os indivíduos vivem em sociedade, que há várias estruturas sociais que a organizam e tecem possibilidades da ação, a TSC explicita 3 modos de agência: pessoal, a delegada e a coletiva. Na primeira, as pessoas influenciam o seu próprio comportamento e os eventos ambientais diretamente. Na segunda, que é a primeira pessoal, a segunda é a delegada,
As pessoas delegam a ação ao outro que tenha possibilidades mais diretas de atuar na direção esperada por quem delegou, né? É como o próprio Bandura falou, né? Ninguém tem o tempo, a energia e os recursos necessários para dominar todas as áreas da vida cotidiana. Então, um exemplo que a gente pode pensar são as representações legislativas, né? Os políticos que são no executivo, no legislativo, ou então, não é bem eleito, né? Mas um processo de seleção e indicação, o judiciário também. Bom, a complementaridade de ações em espaços educacionais, por exemplo, a divisão de tarefas de ensino, nas empresas, nas corporações e em vários lugares. A impossibilidade de uma agência, de uma empresa de uma pessoa só, né? Vai sempre precisar delegar alguma coisa. Bom, essas aplicações então permitem perceber que as realizações nem sempre, evidentemente, são pessoais. Em certos momentos, as pessoas podem exercer uma agência individual, enquanto em outros, as realizações pessoais dependem de um esforço coletivo. Na agência coletiva, portanto, a terceira, né, há a crença nas ações em grupo e os cursos de ação dependem delas. Exemplos de grupos em que a agência coletiva é necessária para determinados resultados que dependem desse tipo de ação podem ser, por exemplo, o grupo de professores de uma escola, times esportivos, funcionários de uma empresa e assim vai. O sucesso, então, do funcionamento pessoal e social depende de uma mistura desses modos de agência, que também é influenciado e pode variar entre os diferentes países, né, e as diferentes culturas, né? O brasileiro, o japonês, o alemão, o africano do sul, o canadense e assim vai, vão ter situações, formas de agência um pouco distintas. A gente ainda não falou, mas vamos comentar aqui a capacidade vicária, né? A capacidade vicária de aprender pela experiência do outro. Vicário é de substituto. Principalmente nesta era da informação mediada pelas novas tecnologias, né, as TICs, ou TIC, adiciona um novo leque de possibilidades para o desenvolvimento da agência. Pela vinda das novas tecnologias, as pessoas podem adquirir novos comportamentos e competências pessoais por meio da observação de modelos, fortalecendo sua crença de autoeficácia para realizações de pessoais e coletivas. É muito comum hoje em dia termos, por exemplo, vídeos de pessoas ou ensinando um assunto, ou contando sua experiência pessoal. Quem acompanha, assim, por exemplo, a mudança de pessoas de religião. Hoje em dia você tem um acesso muito maior a pessoas de outra religião. Você pode ouvir o ponto de vista dela e se colocar, né, ali naquela situação e aprender essa capacidade vicária, né, pela experiência do outro. Até os próprios testemunhos, né, em religiões, por exemplo, são formas, né, de como é que essa pessoa veio estar aqui e tal, lidou com isso, e assim vai. Tá? Muito bem. Então, por ter acesso, né, a diferentes contextos, culturas, e dependendo do comprometimento social, pode-se expandir o horizonte na busca de melhores condições de vida, na busca de melhores situações sociais, assim vai. A TSC, então, a partir da explicação sobre a aprendizagem social por meio da modelação, adiciona importantes elementos que contribuem para o desenvolvimento, então, da agência pessoal e da agência coletiva, né? Então, olha só, vamos tentar aqui pensar, né? Resumir um pouco aí. A teoria social cognitiva, a TSC, enfatiza então interações recíprocas entre o comportamento, os fatores pessoais, incluindo aí os processos cognitivos e o ambiente. Então, esse conceito a gente pode pensar como um determinismo recíproco. Essa visão integrativa sugere que não só o ambiente vai influenciar o comportamento humano, mas que o próprio indivíduo tem a capacidade de modificar o ambiente através de suas ações. Por exemplo, um estudante que quer melhorar seu desempenho acadêmico. Ele é ruim em determinada área do seu conhecimento e ele tem a intenção de mudar, certo?
Então ele pode prever que estudar mais vai levar a melhores notas, a previsão, a previsibilidade. Ele pode então monitorar seu progresso, ajustar suas estratégias de estudo conforme a necessidade. De repente detectar pontos de desconhecimento. Não, eu não sei este conteúdo aqui atualmente porque eu não sei aquele ali atrás. Então vou precisar estudar aquele ali atrás que é preparatório para isso. Então, e aí ele faz um processo de autorreflexão, ele pode avaliar quais métodos de estudo são mais eficazes, resolução de vários exercícios, resumo, ou qualquer outra coisa que lhe seja interessante, fazer mudanças que vai otimizar o seu aprendizado. Então, esse ciclo, que deve ser contínuo de interação, ele demonstra como o indivíduo pode ser agente ativo na direção de sua própria vida. Portanto, isso tem uma implicação educacional. Então, no próprio contexto educacional, a TSC oferece uma abordagem poderosa para entender primeiro como os alunos aprendem e se desenvolvem e até oferecer para eles essa forma de aprendizagem e desenvolvimento. A ênfase na agência humana sugere que professores devem promover um ambiente que encoraje autoeficácia, que a gente vai aprofundar em aulas futuras, autorregulação e reflexão crítica. Ao fornecer, então, oportunidades para que um aluno estabeleça meta, planeje sua ação, reflita sobre o seu progresso, o professor pode ajudar a desenvolver aquele aluno, aquele indivíduo, que é um agente ativo em seu próprio processo de aprendizagem. Então, entender, reconhecer esse determinismo recíproco, sugere que professores devem considerar como o ambiente de aprendizagem pode ser modificado para apoiar seus próprios alunos. Isso pode incluir a criação de um ambiente de sala de aula que seja mais inclusivo, que seja mais motivador, que proponha mais desafios, que seja mais desafiador, incentivar os alunos a se envolver com o conteúdo a ser aprendido, com os objetivos de aprendizagem, assim vai, e, portanto, para si e colaborando com os colegas sobre isso. Tudo bem? Bom, então a gente encerra esta segunda aula sobre a teoria da agência humana. Espero que você tenha compreendido inicialmente esses conceitos. Na próxima aula, a gente vai discutir os processos de modelação. Tá bom? Então, até e bye bye.